Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Como diz a música, não tenhas medo. Eu te darei força, eu estarei contigo. É uma promessa que Jesus nos deixou no final, no dia da sua ascensão. Estarei com vocês todos os dias de sua vida. Ele não desampara aquele que é fiel a ele. Então, estamos chegando no final da nossa quaresma. Amanhã já começa a Semana Santa, domingo de Ramos, na paróquia. Logo mais estaremos hoje já celebrando na comunidade de Santo Anselmo, já antecipando a festa de Ramos. Nossa paróquia está toda já arrumada para o culto de amanhã, porque teremos culto de manhã e 2 cultos à tarde amanhã. Teremos na casa Nova Esperança, em Farroupilha, e também na comunidade do Jardim Ramos, que é aqui de Caxias do Sul. E a curiosidade maior que é buscar laços. Vou começar exatamente na frente de um terreiro de Umbanda. Ali vai ser o início da nossa peregrinação para essa Semana Santa. Ali faremos a primeira parte da liturgia e depois em procissão com os ramos até o centro comunitário. Levar Jesus aonde Jesus precisa estar. Também concluímos essa nossa companhia diária, matutina ou vespertina, noturna, não sei a hora que você assiste esse vídeo, de oração, de preparação para essa grande festa que é a Semana Santa. Se em suas comunidades não tiver culto na Quinta-feira Santa, na cerimônia do lava-pés e da instituição da Eucaristia, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e Domingo, ou só no Domingo de Páscoa, procura uma igreja presbiteriana, uma igreja luterana, uma igreja católica romana e celebre esta Semana Santa, porque é a Semana das Semanas. É uma verdadeira catequese litúrgica e também bíblica. Participe e nós agradecemos desde já aqueles que acompanharam nesses 40 dias a nossa oração, a nossa petição, porque o princípio da quaresma é oração, jejum e obras de caridade. Então, vamos continuando essa nossa oração, onde o tema é tão bonito hoje, diz assim: não tenha medo, do livro de Lamentações. Já deixa aí o seu joinha, curta esse canal, inscreva-se, porque sempre vai ter coisas novas no canal. Diariamente temos o Devocionário Sementes, que é editado e colocado diariamente para as pessoas acompanharem. E amanhã, no domingo, eu vou fazer um vídeo específico do Domingo de Ramos,
contando Jesus desde a saída de Betânia e entrando triunfalmente em Jerusalém. E aí algumas curiosidades sobre a simbologia usada no domingo de Ramos. Mas agora nos pede para que nós oramos nessa manhã, conforme nosso livro de oração comum, página 355. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Bendito seja Deus que perdoa os pecados. Sua misericórdia dura para sempre. Onipotente Deus, que vês dos corações, conhece todos os desejos e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E oremos nesta manhã, o sábado, que corresponde à quinta semana da Quaresma. Deus de graça e perdão, Tu somente podes colocar em ordem a vontade e as afeições desordenadas de quem peca. Concede a Teu povo a graça de amar o que ordenas e desejar o que prometes, para que entre as inconstâncias do mundo permaneçam nossos corações firmados lá onde se acha a verdadeira alegria, por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. As leituras para este sábado: Livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 55 a 66, que vai ser o texto que nós vamos logo proclamar. O Salmo 31, versículos 9 a 16. E o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 34. Ouçamos, então, o livro de Lamentações, capítulo 3, principiando no versículo 55. Do fundo da cova invoquei teu nome, Senhor. Ouve minha voz. Não feches o ouvido a meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando te chamei e me disseste: não temas. Tu te encarregaste de defender minha causa e de resgatar minha vida. Viste que sofro injustiça, julga minha causa. Viste a vingança que tramam contra mim. Ouviste, Senhor, como me insultam e tramam minha desgraça, e o que dizem e pensam contra mim continuamente. Vigia todos os seus movimentos, sou objeto de suas sátiras. Tu lhe pagarás, Senhor, com suas obras merecem. Tu lhes darás mente obcecada e o amaldiçoarás. Tu os perseguirás com ira até os aniquilar sobre o céu, Senhor. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. A nossa meditação hoje vem do nosso irmão Márcio Darlan, da cidade de Glorinha, fica aqui na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Diocese Meridional. Ele escolheu o versículo 57 do livro de Lamentações, capítulo 3, que diz assim: não tenha medo. E como título, nos coloca a pensar: peregrinos neste mundo caótico. E continua: o Salmo 31 é uma oração pessoal, na qual se suplica como encontrar forças para permanecer fiel, servindo a Deus no meio de pessoas que não querem saber da palavra de Deus? Viver no caminho justo exige esforço permanente que vem de Cristo Jesus, onde devo buscá-lo em oração. Como resposta de Deus ao ser humano que busca, ele diz: não tenha medo. Conforme Lamentações, capítulo 3, versículo 37. Na época da peregrinação de Jesus Cristo pela terra,
Aproximando-se do final da sua estadia corporal, Jesus vai a caminho de Jerusalém com os seus discípulos, que se mostravam assustados e com medo. Podemos ler isso no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32. Jesus lhes dá a grande esperança. Em 3 dias depois, ele, o próprio Jesus, vai ressuscitar. Conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 34. Isso nos conforta também como peregrinos neste mundo caótico, o qual ameaça o ser humano, o ambiente natural, a liberdade religiosa e etc. Como exemplo dessa afronta, presenciamos os refugiados mundo afora, pois além dos refugiados climáticos e políticos, há também os cristãos perseguidos ao redor do globo. São cerca de 140 milhões desde 2018. Os dados acumulados em 2024 apontam que a cada 7 cristãos é perseguido no mundo, conforme nos apresenta a fonte Missão Portas Abertas. Porém, diz-nos Deus, não tenha medo. Que texto profundo toca em nós. Seguir Jesus não é flores. Se Jesus fosse um homem tão bonzinho como nós pregamos, como vimos em imagens de cabelo loiro, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, olhos azuis muito menos, a não ser aqueles judeus que vieram da Europa, né, que vieram da Escandinávia, vieram da Rússia. Mas o povo hebreu, o povo originário, não tem aquela cor. Nós muitas vezes acreditamos num Jesus bonzinho, que é amiguinho, mas não, Jesus veio romper com um sistema político, social, econômico, religioso de uma época. É esses que foram agredidos, insultados e tirados da sua situação de comodidade, de zona de conforto, que levaram Jesus à cruz. Não foi aquele povo que caminhou com ele durante 3 anos, que curou, que ouviu, que se emocionou com Jesus. Não foram eles que condenaram Jesus, mas foram aqueles que Jesus atacou o sistema político, social, econômico e religioso, principalmente o religioso do templo, os escribas e os fariseus. Por isso que Jesus, com 33 anos, foi para a cruz. Se ele fosse o bonzinho que nós conhecemos nas figuras, teria morrido, ou nem morrido talvez, teria ficado com 100 anos andando possivelmente de cadeira de roda. Mas não, ele denunciou. Por isso que os discípulos tinham medo de ir a Jerusalém, porque sabiam que Jesus estava sendo procurado, o seu pescoço estava prêmio. E de fato aconteceu. E ainda Jesus é tão abusado que nós vamos lembrar isso no texto de amanhã, que ele vai entrar em cima de um jumentinho na terra, ou seja, no templo, que é onde os judeus tinham como maior símbolo. Vai entrar e vai dizer, eu sou o rei dos judeus. E o povo grita, Hosana nas alturas, bendito filho de Davi. Já conhecemos o resto da história, que vamos, por isso, é importante que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, participe de toda a liturgia da semana que vem. Domingo de Ramos, segunda, terça e quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Inclusive eu vou colocar nesse nosso canal uma foto, uma imagem do que celebraremos cada dia. É uma verdadeira catequese, não é o período de nós tirarmos férias, não é aproveitar o feriadão da Páscoa, se preocupar com o ninho do chocolate, não. É olharmos e vivermos com intensidade os últimos passos que Jesus deu por nós, por mim e por você. Ele não morreu porque era bonzinho, ele morreu porque denunciou. Tocou na ferida daqueles que exploravam os vulneráveis. Eu na quinta-feira, eu já celebrei o Ramos na comunidade lá de São Marcos, na Casa Nova Esperança. Tinha que ver a alegria daqueles vovôs e vovós, e eu dizendo isso para eles. Eles se assustavam, né?
porque nós fomos educados diante de um Jesus loirinho, de olhos azuis, bonitinho, né? Mas não, Jesus morreu por mim, por causa dos meus pecados também, mas porque denunciou. Jesus, então, era político? A política faz parte de nossa vida. Ele ficava de domingo a sexta-feira fazendo a sua parte. E no sábado, ele curava, dava sinais da presença de Deus. E isso afrontava quem? Os poderosos, que estavam apegados à lei, à palavra, e não à lei do amor, à lei da caridade. Então, meus amigos, façam um esforço. Se na sua comunidade não terá o culto, não terá missa, não terá divina liturgia, procure onde haverá igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, igrejas históricas, eu me refiro. Igreja Católica Romana, igreja presbiteriana, ou seja, vai nas igrejas. Se a sua igreja anglicana não estiver com as portas abertas, procure. E você vai ver a simbologia linda que é a Semana Santa também. Então, nos colocamos de fato para esse grande acontecimento que começará amanhã, com o Domingo de Ramos, e vai ter o seu ápice aonde? No domingo da Páscoa. Sim, no domingo da Páscoa. Ressuscitado ele está, ao se manifestar a uma mulher, Maria Madalena. Continue conosco nesse canal, inscreva-se, deixe aí seu comentário. Eu já estou com saudade de ter esse bate-papo todas as manhãs com você, meu irmão, minha irmã. Mas, para finalizar, eu aprendi com um grande sacerdote, quando eu era ainda bem pequeno, que quem tem medo não tem fé. A fé é o atributo para que nós fujamos do medo. Aquele que tem medo não tem fé, porque não acredita, não acolhe na possibilidade de algo novo. Lembra quando Jesus estava na barca e aí a tempestade começou? Os discípulos entraram em desespero e Jesus dormia. Como tu consegue dormir, Senhor, com esse barco quase afundando? E Jesus disse, acalma-te o mar. Então, o medo não fez eles acreditarem que ali é possível. O medo também não fez Pedro caminhar sobre as águas. Ele teve medo e afundou. Ter medo é acreditar, mas o acreditar não é acreditar que isso é possível, mas acreditar numa acolhida. E a acolhida é o ápice da fé. Acolher aquilo. Por isso vamos acolher o credo apostólico, vamos acolher a Eucaristia, acolher a palavra de Deus. E isso é ter fé. Quando nós não acolhemos de verdade, nós ficamos inseguros. E a insegurança é o medo. Mas não tenha medo. Jesus prometeu que ficará contigo até os últimos dias de sua vida e te receberá na glória celeste. Por isso, professamos a fé acreditando e acolhendo essa promessa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E acolhendo essa proposta de fé, apresentamos a Deus os nossos pedidos que fizemos todos os dias, pela nossa saúde, dos nossos conhecidos, aqueles que estão enfermos nos hospitais e em suas casas, as doenças físicas e psíquicas, as doenças psicossomáticas que estão tomando conta do mundo, são as doenças invisíveis. Mas também celebramos a vida dos que nasceram ontem e nascerão hoje, os que aniversariam nessa data. E também, com alegria, aqueles que foram acolhidos por Deus na sua Páscoa ontem ou hoje, ou passarão ainda hoje. Que Deus os receba na sua glória. Pelas intenções de cada um de nós, de cada uma de nós, e que tenhamos de fato uma Semana Santa, santa de verdade. Vamos abdicar de viajar, de passear, e mesmo se for, procure uma igreja. Procure uma igreja. E vai e participe deste momento catequético.
Participe e verás e entenderás mais ainda esse mistério pascal, onde o servo sofredor de Isaías aqui está representado. E mais uma vez agradeço a nossa amiga Neuza, que me enviou esse crucifixo para que nós colocássemos também nesse dia a dia de nossas orações e me foi presenteado. A ela e a sua família, minha gratidão. Tem mais de 100 anos esse crucifixo, era de família e agora pertence a nós. Nossa gratidão. Mas também vamos orar o que o nosso querido irmão Márcio Darlan Rosa Quinobeloc nos coloca no dia de hoje. Oremos pelos cristãos perseguidos e pelos refugiados em geral ao redor do mundo. Sim, tem muitos cristãos que não podem se reunir em igrejas. Não, são perseguidos, são assassinados, como foram os primeiros cristãos. Nós temos a possibilidade de ter uma igreja em cada bairro e nós nem lá participamos muitas vezes. Eu estou feliz que quando vim para Caxias, só tínhamos a igreja aqui de Caxias, que tem 74 anos. E a partir do nosso trabalho temos 4 pontos de evangelização. E eu espero até o final deste ano chegar a 10. Levar o evangelho às pessoas. Não com a intenção de converter a igreja anglicana, não. Mas levar às pessoas a palavra de Deus. Levar as pessoas à Eucaristia. Se elas quiserem ser anglicanos, vamos recebê-las. Vamos recebê-las porque está aqui no nosso vídeo de oração comum como fazer. Mas a recebê-las e acolhê-las de verdade. Que bonito isso, né? Tudo isso apresentamos nessa mesma mesa, onde logo mais vamos partilhar o sacramento consagrado no corpo de Cristo. E pelo mesmo Cristo apresentamos esses pedidos. E a Ele confessemos a Deus também os nossos pecados. Deus misericordioso, confessamos a Ti e aos nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo que pecamos em pensamentos, palavras e obras. E também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento, perdoa nossos pecados, livra-nos do poder do mal, por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus que é poder e amor, perdoe-nos e livre nossos pecados, cura-nos e fortaleça no Seu Espírito e eleva-nos à nova vida, em Cristo nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor seja sempre com vocês, seja também contigo. E preparemos esse momento, a nossa mesa, para a nossa adoração diária do sacramento do altar. Programa ao vivo, sozinho, é assim que acontece. E estamos aqui em oração, partilhando esse sacramento em ação de graças. Lembramos de todas as pessoas que se encontram neste momento em oração conosco, de modo especial os da Paróquia da Virgem Maria de Caxias do Sul, que se reuniram e celebraram a Eucaristia, com as quais partilhamos agora o pão que foi previamente consagrado no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos nossas províncias, nossas dioceses, nossas paróquias, nossas missões, pontos missionários, e lembramos também de nossa arcebispa, Sara Mulali, que ela consiga fazer a unidade de nossa igreja no mundo. Deus de todo amor, nos aproximamos deste mistério com reverência e gratidão. Glória a Ti para sempre. Possamos nós lembrar a paixão de Cristo, rememorando sua ressurreição, com corações puros e fé inabalável. Glória a Ti para sempre. Pois por amor a nós, Ele tomou corpo e alma, foi humano e mortal. Sofreu tentações e dores como nós. Por sua palavra mostrou-nos o Teu reino e nos chamou ao conhecimento da Tua verdade. Glória a Ti para sempre. Ele sofreu a morte de cruz, ressuscitou da morte e ascendeu aos céus. Ele é o autor da nossa fé. Glória a Ti para sempre. Agora Ele nos convida à sua mesa para que partilhemos de sua graça e recebamos humildemente com grande amor o dom imerecido da vida eterna. Glória a Ti para sempre.
com corações puros e esperança abundante, possamos deixar para trás o que não convém e renovar nossas vidas para o teu serviço. Glória a ti para sempre. Permite-nos receber a Cristo e ter nossas vidas transformadas pelo Espírito Santo. Amém. Permite-nos partilhar de sua paz mediante esse sacramento de amor. Amém. Permite-nos crescer em vida nova no teu reino, na comunhão de todos os santos e santas. Amém. E unamos a uma só voz, repetindo a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor seja com vocês, seja também contigo. O Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós o seu semblante e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a sua paz, a sua bênção, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, minha gratidão por essas manhãs se reunirem comigo para juntos orarmos na Quaresma. Eu faço isso diariamente e quis compartilhar com cada uma de vocês neste período. Orar sempre, jejuar constantemente, e jejuar é fazer caridade. Hoje vai ter os 2 últimos vídeos peregrinando a Terra Santa, e na semana que vem vai ter vídeos específicos sobre o que é a Páscoa judaica, o Pessah. Por isso, nossa gratidão, compartilhe essas nossas orações matutinas e não deixem de orar. E que Deus esteja conosco hoje e sempre. E me chamem quando precisarem, através das redes sociais. Deus está conosco e nos ama do jeito que somos e da nossa força de vontade de fazer o mundo melhor. Que Deus abençoe hoje e sempre. Os passos teus vêm, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Força